Fala galera, tá começando mais um episódio do Portfólio Cast, o podcast oficial do Portfólio Pro. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Max Silva, designer e estrategista de marcas, que está há 14 anos trabalhando em negócios e ajudando essas empresas a se posicionarem. O cara é massa demais e ele abriu os bastidores aqui, explicou todo o processo, como foi que ele começou, como foi que ele chegou onde está, mostrou os projetos que ele está trabalhando, enfim, abriu a caixa preta e tá um episódio imperdível. Se você está ouvindo no Spotify, eu te convido também a correr lá no YouTube, onde você vai ter uma experiência mais completa e conseguir ver as telas sendo compartilhadas. E caso você esteja também agora assistindo no YouTube, já vai também para o Spotify e salva lá o seu canal na playlist, para você também deixar rolando aí enquanto você está trabalhando, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro episódio. Mas agora foi, né, cara? E tô muito feliz aí, cara, que você topou esse convite. Em off, assim, em off não, porque tá gravando, né, mas lá no começo, quando eu tava começando a construir os portfólios, os projetos que eu via lá no teu Behance eram um dos que mais me inspirava, assim, a construir um case. E, poxa, muito legal poder estar contigo aqui hoje, trocando uma ideia, e entender um pouco mais de como é que tu constrói os teus cases, né? Inclusive, eu vi que tu deu uma rapada lá, né, depois a gente pode até conversar sobre isso. Tá limpo lá. E vai ser até bem interessante te ouvir até sobre isso, do porquê que tu decidiu, né, recomeçar ali o teu portfólio. Mas, antes de mais nada, queria aí abrir, te dar essas boas-vindas e pedir, né, te apresenta aí pra galera que ainda não conhece. Porventura não te conheça, né? Perfeito. Primeiramente, Léo, eu quero agradecer o convite. É um maior prazer estar participando aqui do teu podcast. Ouço alguns episódios, de colegas que eu admiro também. É muito bom ouvir as pessoas que a gente gosta de acompanhar o trabalho e poder conhecer um pouco mais o raciocínio, né, dos bastidores, de decisões. Então, está sendo o maior prazer vir aqui poder contribuir de alguma forma com o meu conhecimento, com a minha experiência. Eu espero muito que contribua para a comunidade. Para quem não me conhece, então, eu sou o Max, de formação eu sou publicitário, né? Entrei na universidade ah, já faz praticamente quase 10 anos já que eu Caraca. entrei na universidade, e foi lá que eu conheci o design, na verdade, né? Quando eu decidi fazer publicidade e propaganda, eu experimentei muitas coisas, né? Eu tive o privilégio de testar muita coisa, tive um suporte sempre da minha família, então eu fiz diferentes estágios em diferentes áreas, trabalhei em diferentes agências aqui da minha cidade. Eu moro em Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, é uma cidade do interior. A gente é uma pequena cidade, mas na época tinha boas agências. Experimentei também setor de marketing para até entender se não, talvez não poderia ser um caminho também para mim, né? Não só no design gráfico. Mas eu tive um professor que me direcionou muito. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo dele, que é o Rudinei. Ele foi um professor de artes gráficas, de design gráfico, de editorial, né? Normalmente era ele que dava essas disciplinas visuais. E ele foi um cara que me incentivou muito na universidade, quando eu apresentava algum trabalho ou discutia com ele algum processo criativo. Ele sempre falava para mim: Max, segue aqui, que eu acho que aqui tu Uhum. vai se encontrar bastante na tua profissão. Então, depois disso, eu busquei muito focar nessa área mesmo. Quando abria oportunidades de estágio em agência para direção de arte, para design gráfico, eu sempre tentava conseguir essa oportunidade para poder ir aprendendo enquanto a gente ia estudando, né? A Sendo gente, pago para aprender, né, cara? exatamente, porque eu acho que muitas pessoas criticam a universidade, que é muito teórico, né? E Uhum. realmente a gente tem muita teoria lá dentro. Mas então, para equilibrar isso, eu sempre busquei tentar colocar em prática de alguma forma, nem que seja por um estágio. E claro, depois, com consequência disso, eu fui sendo efetivado, fui tendo oportunidades de ter vagas com mais responsabilidades, né? Depois que eu saí, me formei em publicidade, eu tive a minha primeira vaga de diretor criativo. Então eu tive equipe com redator, com diretor de arte comigo, comandando uma equipe criativa. E foi uma das minhas últimas experiências, assim. Foi quando eu comecei a perceber que eu era apaixonado por desenvolvimento de marca, né?
dentro de uma agência tu tem que abraçar muitas coisas, assim. Eu nunca Uhum. trabalhei numa agência focada em projetos de marca. Então, quando entrava dentro da minha pauta um projeto como esse, me deixava muito feliz, assim, porque era um projeto que me dava muito tesão em desenvolver. Então, depois que eu concluí a universidade, eu pensei que chegou o momento, assim, de eu me especializar em desenvolvimento de marca e talvez trazer mais estratégia nesse processo, né? Então, na universidade a gente não aborda tanto branding, a gente não aborda tanto gestão de marca na publicidade, e então eu fui atrás de algum curso que pudesse me dar esse conhecimento, né? Que eu pudesse alinhar o design para uma parte um pouco mais estratégica, porque eu senti essa necessidade. Então eu fiz o meu MBA em Branding Business numa universidade na Univates, aqui de Lajeado, que também é do Rio Grande do Sul, aqui perto da minha cidade. E lá eu encontrei um outro mundo, né, um outro universo, Completamente, que né, cara? totalmente diferente, porque eu até imaginava que a gente ia ter disciplinas voltadas a design, e não tem nada disso. Tanto é que a disciplina de design de marca, a gente não abre Illustrator, a gente não abre Photoshop, não pega papel e caneta para rabiscar desenhos e fazer logotipo. É todo outra perspectiva de design dentro de um processo de gestão de marca. Então aquilo ali abriu muito a minha cabeça e fez eu repensar a minha carreira dentro de agência, assim. Uhum. Quando eu comecei a sentir que talvez dentro de agência eu não ia conseguir colocar isso em prática, né? Então eu comecei a me planejar para ter o meu próprio estúdio, trabalhar por conta própria. Mas lá atrás, né, eu abri um estúdio que se chamava Base. Acho que o Léo talvez vai lembrar, que era a Base Studio. A gente trabalhava tanto com projetos de marca, desenvolvimento de identidade visuais, mas também a gente trabalhava com redes sociais. E esse foi meu primeiro erro, assim, empreendendo, Uhum. né? Faltava aquela segurança de entender que eu podia vender somente projetos de marca, né? Mas foi muito boa a experiência, porque eu passei a ter uma equipe, eu precisava fazer a gestão do meu negócio, pensar no meu negócio financeiro, gestão, administração, fazer a gestão da minha equipe, né, da pauta deles. Então foi uma puta experiência, demais, assim, pro meu desenvolvimento. Só que daí chegou um momento na minha vida que eu percebi que eu estava dando muito mais atenção, colocando muito mais energia nas redes sociais, né? Eu tinha uma equipe que era totalmente focada em redes sociais. Eu olhei para o lado assim, um certo momento no meu estúdio, e pensei, Putz, eu foi pra um lado que tu pensei, não queria, né? eu pensei assim, caralho, velho, eu tô investindo em recurso humano aqui e nenhum deles são designers e estrategistas de marca. Só eu faço isso. Eu Uhum. tô errando demais, assim, eu preciso corrigir isso. Doeu muito, doeu demais, assim, mandar a galera embora, né? Falar pra eles, conseguir compartilhar com eles que eu tava repensando meu negócio, né? E tomar coragem de talvez não me vender mais como estúdio, porque eu não tava planejando ter uma equipe, eu tava planejando começar a trabalhar a minha marca, né? Uhum. Eu como profissional. E isso ali foi, assim, a girada de chave na minha carreira, posso considerar, assim, foi há 3 anos atrás, que eu posso dizer que eu mudei de estúdio para Max, né? Colocar assim um rosto por trás das marcas que era o meu rosto. Eu me escondia demais, eu tinha muita insegurança. E aí, num certo momento, em férias mesmo, foi numas férias com a minha namorada, eu disse para ela, não, eu vou fazer isso, vou voltar de férias e eu vou fazer essa virada de chave. Eu vou mudar meu posicionamento, e eu preciso só pensar em como fazer isso, né? E o portfólio foi muito importante para isso. Por isso que eu estou muito feliz em vir conversar contigo hoje, porque eu acho que eu consigo contribuir de alguma forma para esse assunto, assim, que é o assunto que é o foco do teu podcast, né, Léo? Tu foca bastante nesse conteúdo e eu tenho certeza que eu posso contribuir bastante. Pô, que irado, cara. Eu não queria te interromper, mas, velho, me identifiquei muito, assim, com várias coisas na tua jornada, né? Começava também, sou de publicidade. Cara, eu tentei de tudo, até falei isso num outro episódio, tava conversando com a Pri. Passei por tudo, cara. Rádio, jingle, agências. A gente começou uma agência escola lá na universidade que eu estudava. Gerenciei pessoas, trabalhei como diretor de arte, diretor de criação. Cara, já fiz de tudo, até de fato ser picado ali pelo bichinho do branding, da identidade visual.
E aí, cara, mesmo processo, eu fui procurar, não fiz um MBA, fiz uma pós-graduação em design, que é bem parecido, né? O processo, o Sim, tempo. Mas, cara, é impressionante como muitas pessoas da nossa área acabam fazendo essa mesma jornada, assim. E, de fato, cara, eu percebi o quanto que nesse processo o portfólio teve que acompanhar essa loucura de vida, assim, né? Que, poxa, um portfólio para direção de arte é completamente diferente. O cara que está pensando, por exemplo, em trabalhar só com logotipos, que tem pessoas que fazem isso, né? Tem alunos meus, por exemplo, que fazem só logotipo. Ou diferente, por exemplo, você ser um cara que pensa em branding, estratégia de marca, posicionamento. Então, tudo isso precisa ser exposto, resplandecer ali no teu portfólio, cara. E eu queria até, inclusive, emendar um assunto no outro e te perguntar assim, pô, qual é a diferença daquele primeiro portfólio do Max, da agência, do que você pensou depois, quando tu, putz, decidiu mudar o nome, mudar a maneira como você trabalha, tipo, pô, zerou, foi fazendo adaptações, como foi esse caminho, assim, para se encontrar essa portfólio? Tá? per- perfeito. Cara, com certeza, assim, em agência, agência tradicional, né? Posso dizer, posso dizer que eu não sei como as agências estão funcionando hoje, né? Porque eu nunca mais trabalhei dentro de uma agência. Mas na época que eu trabalhava, assim, era um formato bem tradicional, né? A gente tem um atendimento que cuida Dupla de de planejamento. criação. É, exato, a gente tem a dupla de criação, a gente acaba recebendo tudo pronto, né? A gente recebe um Uhum, briefing pronto, os direcionamentos já da equipe de planejamento, às vezes até o redator já está incluso. Então a gente já tem ali os direcionamentos criativos que a gente precisa seguir. Então isso me incomodava um pouco. Eu ali, quando eu ia desenvolver uma marca, principalmente, porque eu não tinha o olho no olho com o cliente, uhum, eu não tinha a oportunidade de fazer perguntas para ele. E esse contato com o cliente era bem mais distante nesse formato mais tradicional. Não que seja errado, né? Funciona muito bem também para algumas pessoas. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de agência foi repensar isso, né? Pensar para trazer uma metodologia para o meu trabalho que me trouxesse mais conforto. Eu falo isso muito assim quando eu converso com outros designers, que hoje a minha metodologia de trabalho tem muito esse objetivo de trazer conforto e segurança durante o desenvolvimento do projeto e a condução do projeto, porque eu sei que a gente vai chegar num caminho que seja coerente e que faça sentido para o negócio desse meu cliente. Então isso foi com certeza o primeiro ponto assim que eu parei para repensar em como eu poderia fazer no momento que eu fosse trabalhar por conta própria. O segundo ponto é repensar um pouco o portfólio também, né? Porque quando a gente trabalha em agência, se a gente tem um cargo como diretor de arte, a gente tem portfólio de design, a gente tem portfólio visual ali. Então a gente não consegue abordar muito a questão da estratégia, a gente não consegue abordar muito planejamento, porque pouco a gente participa disso, né? Então, uhum, quando eu comecei a preparar meu portfólio para esse novo momento, que eu poderia auxiliar o cliente também na parte estratégica do negócio dele através da marca dele, eu precisei repensar como eu vou compartilhar isso para o mercado, para as pessoas entenderem o meu trabalho e não terem a percepção que é somente um logotipo, né? uhum, Mas, mais uma vez, não que seja errado vender o logotipo, né? Mas tem gente que gosta de trabalhar assim, e para mim isso dali não funcionava. E eu precisava que o mercado entendesse melhor o meu trabalho, até para valorizar com certeza. essa questão mais aprofundada. Teve então um projeto que serviu muito para isso, né? Que foi o do Octo Sushi. Quando eu já estava num planejamento de reposicionamento, eu já estava com o meu estúdio rodando, e eles me procuraram para fazer um projeto, e eu pensava muito assim, eu preciso de um projeto que vai me auxiliar a transformar isso num case para conseguir compartilhar para o mercado e eles terem um entendimento do que é o meu trabalho. E esse foi o projeto que abriu essa oportunidade para mim, né? Claro que teve uma negociação ali entre eu e os meus clientes, para Uhum, eles entenderem aonde eu queria chegar com esse resultado, porque eles foram atrás de mim para criar uma identidade visual. de Ponto. Foi praxe, né? isso. Uhum, Foi isso. Então eu mostrei para eles um orçamento de uma identidade visual, mas eu fiz uma proposta, né? Eu fiz uma contraproposta que eu queria trabalhar para eles uma estratégia de marca, com uma metodologia que eu tinha criado, que eu queria colocar em prática. E se eles abrissem essas oportunidades para mim, eu tinha certeza que daria muito resultado para o negócio deles.
E eles confiaram muito nesse meu processo, né? E eles simplesmente botaram eu dentro do projeto e me deram todo o aval, assim, para tomar decisões para o projeto, que antes nenhum outro projeto tinha me dado essa oportunidade. Então, aquilo ali, desde o começo, aquele projeto, aquele trabalho e essa marca, desde o começo, ela foi preparada para isso. Uhum. Não só para dar resultado para o meu cliente, mas todos os detalhes foram pensados também para transformar isso num resultado para mim, para o meu posicionamento. A forma como esse projeto foi publicado, a forma como ele foi divulgado, a forma como ele foi apresentado para o mercado foi toda planejada. Todas as ações que eu tomei ali foi planejado. O selo que eu recebi no Behance, eu sabia que eu ia ganhar esse selo, Pô, porque que eu, legal, né, cara? porque eu preparei esse projeto para isso, sabe? Depois que ele ficou um ano rodando, sendo preparado, sendo cuidado por mim, a marca foi cuidada por mim durante um ano. Eu fiz todo o gerenciamento dela, das experiências dela, das redes sociais, direcionamento fotográfico, porque eu queria muito que desse esse resultado para eles, né? Então, isso foi muito preparado. E com Uhum. certeza, isso foi o que me ajudou a me recolocar no mercado, a me transformar hoje no profissional que eu sou e que as pessoas conseguem criar essa percepção do meu trabalho, sabe? Porque se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse preparado esse portfólio para isso, eu acho que eu estaria hoje provavelmente patinando ainda, né? Tentando criar essa percepção, tentando fazer o mercado entender o minha forma de pensar e minha forma de trabalhar um projeto, e eu teria muita dificuldade, eu ia precisar estar fazendo um esforço cada vez maior. Então, esse portfólio serviu muito para isso. Até hoje, muitos clientes chegam até mim por conta do resultado do Octo Sushi, desse portfólio, né? E é um portfólio que eu publiquei no Behance já há alguns anos. Tá lá, é um dos únicos que tá publicado. Isso- Casa de Ferreira Espeto de Pau, Ó, né? 2020, 2 anos. 2 anos atrás. Mas é um projeto que até hoje me traz resultados, né? Traz clientes para mim, tanto dentro do Behance, como também fora dele, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelos meus e-mails. E eu sei que isso só deu certo porque realmente eu pensei estrategicamente isso, né? Eu preparei esse case, né, depois que ele foi concluído, para esses momentos, para essa estratégia funcionar. Puxa, é demais, cara. Inclusive, Max, assim, aqui eu tava compartilhando a tela, né? Então, se tu quiser também, fica à vontade, tipo, pô, dando exemplos e quiser mostrar as imagens, fica bem à vontade, tipo, está aqui no bate-papo, eu posso cortar, tipo, Léo, eu falei o negócio ali, corta, fica tranquilo, a gente tá bem abertão aí nessa conversa, cara. Mas muito Perfeito. legal essa questão desse reposicionamento, né, cara? Uma das coisas que eu falo pra galera quando tá com medo da questão de, tipo, vou afunilar aqui, cara, será que eu não vou perder mercado e tudo mais? E aí tem toda aquela discussão. Uma vez a gente teve um, um webinário só para conversar sobre isso, generalista, especialista e tudo mais. E um posicionamento que eu gosto muito de pensar é que, na verdade, nós somos generalistas especialistas, né? E eu costumo ensinar, ao meu ponto de vista, não que seja o correto, né? Eu acho que todos funcionam, cada um adapta para sua realidade e tá dando dinheiro, ótimo, é isso, né? Mas, assim, eu acredito que acaba que a tua especialidade, aquilo que você tem como teu 80/20, aquilo que, poxa, é o que te traz prazer em trampar, é a porta de entrada. Uma vez que o cliente entra, você consegue fazer, tipo, upsell, downsell, fazer vendas casadas, que, cara, é um processo natural de quem, por exemplo, começa a trabalhar com marcas. O cara começa a vender logo, aí, puxa, abre os olhos para a identidade visual e começa a propor identidade visual. Aí o cara que faz identidade visual começa a pensar mais com um olhar mais estratégico, de branding. Aí ele já começa a oferecer o branding. E muito legal desse case, cara, que a gente abriu aqui, é justamente tu conseguir transparecer esse 360, tipo, foto, também foi pensada, design de interiores, sinalização interna. Poxa, isso é muito legal, porque mostra a diferença que é você, dentro de um case, trabalhar só um aspecto ou você trabalhar a marca como um todo, né? Eu acho que esse projeto da Octo deixa bem claro isso, assim, puxa,
tô vendo um projeto 360 que abrange todo o ambiente, todo o cenário da marca ali, né, cara? Perfeito. E uma coisa que eu tinha muito claro na minha cabeça, Léo, na época que eu comecei a repensar, assim, o meu posicionamento, é que eu pensava assim, design tem que dar resultado, Uhum, sabe? E eu precisava mostrar o como dar o resultado. Porque eu acho que a gente que é designer, a gente é muito visual, então a gente acredita que o nosso resultado do nosso trabalho, ele é visual. É isso. Então a gente foca muitas vezes o nosso portfólio no visual. Talvez dentro do total. Behance, talvez isso no Behance vai funcionar muito bem, né? Por quê? Uhum. Porque a curadoria do Behance é visual, certo? Dificilmente alguém vai ganhar um selo se postar somente um texto Tipo, escrevendo. puxa vários gráficos, Golden É, Circle, exato, sei lá, todas as técnicas de branding que a gente utiliza, né? Tríade de posicionamento. Puxa, cara, exato. imagina um case assim. Exatamente, exatamente. Mas na minha cabeça, assim, eu estava pensando, eu não posso publicar um projeto, um case como esse, pensando no Behance. Eu preciso, esse case, ele tinha uma estratégia de reposicionamento meu, né? Eu queria mostrar para o mercado que o meu trabalho dá resultado financeiro para os meus clientes. E o Octo, eu tinha certeza que ele daria certo se eu tivesse essa chance de colocar em prática todas as estratégias da marca, que o cliente realmente confiasse em mim, né, Uhum. para tomar alguma decisão. E deu muito resultado para eles, né? Em menos de um ano, o restaurante se tornou o restaurante referência da cidade. E a gente tem ótimos restaurantes orientais aqui na cidade. Na época que ele ia ser lançado, esse era o maior desafio da marca. Será que a cidade precisa de um novo oriental? Né? Será que vai dar Uhum. certo? Então eu tive que mostrar para eles, eu tive que fazer essas análises mais estratégia para mostrar para eles, ok, a gente tem espaço para mais um, mas a gente precisa fazer isso daqui, ó. É esse caminho que a Total. gente precisa seguir. Se a gente não fazer assim, a gente só vai ser mais um no mercado. E aí não vai dar certo, vocês não vão conseguir sobreviver no mercado. Então a gente conseguiu transformar um projeto que normalmente a gente que é designer enxerga só o visual, num projeto realmente que deu resultado financeiro para o cliente, mensurar isso. Então hoje o restaurante tá sempre lotado, né? Já se passou 3 anos ele fez 3 anos agora esse mês de setembro, Puxa, que legal, velho. e ele tá sempre lotado. Ele é uma referência na cidade. Ele passou os restaurantes mais tradicionais da cidade. Então, isso tudo deve ao fato de ele ter sido pensado de forma estratégica desde o início. Claro que isso está totalmente alinhado também à gestão do negócio, né? À escolha da equipe, dos chefes, é um conjunto da obra, né? Mas se a marca ela não está alinhada a tudo isso e o empresário ele não consegue enxergar o quanto isso é importante, não adianta também o nosso trabalho. Então eu precisava mostrar isso para o mercado. Então Total, pre- cara. eu preparei muito case nesse sentido, assim, sabe? A minha conversa não era para o Léo, não era para os meus colegas, não era uma publicação feita para os designers, era feita para os empresários e empresárias da minha cidade, da minha região, para eles entenderem, ó, esse é o meu trabalho, é isso que eu faço, né? Então, apresento para vocês. E deu muito certo, assim, eu sinto hoje quanto isso deu certo. Putz, total, cara. É impressionante como a gente, quando o cliente percebe que a gente consegue contribuir ali, construção de cultura empresarial, por exemplo, aqui na parte de estratégia que a gente faz, né? Abrange ali posicionamento, tom de voz, manifesto. A gente, puxa, traz tantas diretrizes ali que ajuda o cara no RH, contratação das pessoas corretas, pô, a pessoa que se identifica com essa filosofia de marca, puxa, não me identifico, pô, então tá fora, tá dentro. Então, tipo assim, o cara que começa com um brand bem feito já começa muito bem organizado, porque acaba que é tipo assim, como se fosse eu gosto dessa analogia, como se fosse a primeira pedra ali numa construção enorme, que tipo, se você não usar a pedra correta, todo o resto desmorona, porque se o cara não Com tem uma certeza. noção de, por exemplo, tom de voz, que é uma coisa que às vezes as pessoas deixam tão batido, né? Poxa, será que eu preciso disso? Aí quando você chega no site, é uma linguagem, você chega nas redes sociais, é outra. Aí você vai ver o delivery, o atendimento presencial no salão, é outro. Cara, mas quando você mostra para o cliente que marca também é unificar todas essas coisas, é tipo ter um padrão de atendimento, de gestão em todos esses pontos de contato, só por causa de um ponto específico dentro da parte de branding, que é o tom de voz, cara, isso encanta.
E aí fica o desafio que eu te pergunto aqui também. Ah, como, de forma prática, você acha que é possível colocar isso dentro de um case? Difícil essa. Difícil, difícil. Principalmente porque às vezes leva tempo, né? Gestão de Uhum, marca é a longo prazo. Percepção de valor de marca é a longo prazo. Claro que existem casos, né, pontuais de marcas que de um dia para a noite entram no mercado e estouram, né? Porque gera um buzz, teve uma estratégia por trás ali para chamar atenção e realmente tornar aquilo ali incrível de um dia para a noite, mas às vezes não conseguem se manter, né? É um buzz inicial que depois deixa morno e segue a vida uhum, normal. O que eu indico, assim, no caso, que eu vejo muitos designers fazendo de forma errada, tá? Hoje, por exemplo, eu tenho muitos cases para ser publicados lá no meu Behance, né? Tu até falou assim, Max, tu fez uma limpa no teu Behance. O que que tá acontecendo, né? Ah, hoje eu tenho mais paciência para publicar os meus trabalhos. Por quê? Porque eu tenho o privilégio de hoje ter clientes mais maduros comigo, que eu tenho certeza que esse projeto está saindo no mercado. Eu tenho uhum, certeza que ele está colocando. E eu tenho mais, eu também me tornei um profissional mais maduro para ter mais paciência para publicar as coisas. Eu vejo muita gente que aprova num dia um projeto e no outro dia já está publicando ele. E não está dando o valor realmente ideal para uhum. aquilo ali. Por quê? Porque se aquele projeto vai sair do papel, que tu tem a chance de analisar um pouco mais sobre ele e de como ele está se comportando no mercado, tu tem a chance de ir até o espaço, tirar fotos do espaço. Se é um produto, se tem uma embalagem, tu produzir isso, investir nisso. O teu trabalho, por exemplo, né, Léo, é um bom exemplo disso, quanto tu investe também nos últimos tempos nessas produções fotográficas. Ontem a gente estava lá, inclusive, tirando É, fotos de cliente. exatamente. Se tu tem essa oportunidade, espera um pouquinho, sabe? Guarda aquele sentimento de urgência do designer, assim, segura um pouco, e espera esse teu projeto materializar. Porque essa é uma boa forma das pessoas, o teu próximo cliente, criar a percepção do teu trabalho da melhor Total. forma possível. Porque ele tá vendo aquele projeto ali andando, ele tá vendo aquele projeto dando resultado no mercado. Se é um projeto que é da mesma cidade que esse futuro cliente, ele consegue perceber isso. Ele Passar na consegue, rua, ele consegue ver vivo. exatamente, aquilo ali vivo. Então, quando tu consegue ter um pouco mais de paciência, esperar e planejar o teu case, de uma forma mais real, né, que saiu realmente aquilo ali do papel, e contar mais a história desse desenvolvimento além do design, né? Falar um pouco mais desses processos, o que que foi importante dentro dessa estratégia, como isso foi colocado em prática fisicamente e estrategicamente, eu tenho certeza que vai trazer muito mais resultado para o case do profissional, né? E outra coisa que me incomoda muito, que às vezes nós, como designers, a gente não valoriza, parece, o nosso próprio trabalho, né? Uhum. Eu já ouvi, assim, colegas meus assim, mas Max, eu não queria investir em foto, é muito caro. Assim, cara, tu tá investindo no teu Puxa, trabalho, cara. sabe? Pensa, teu cliente vai lá e paga. A gente tem o desejo sempre de ganhar mais de R$ 10.000 por projeto, né? Aí tu Uhum. fecha um projeto de R$ 10.000, primeiro projeto que tu fecha por R$ 10.000, e tu não vai investir um fotógrafo para tirar foto nesse case, sabe? Tu não vai dar valor para esse trabalho que tá ali indo pro mercado, é o teu trabalho. E aí tu quer que as pessoas dão um valor pro teu trabalho, mas tu não tá dando, né? Tu não tá dando essa Total, cara. atenção especial. Então isso hoje é algo que eu tenho como regra, né? Esperar um pouco, esperar o movimento do cliente, esperar ele também inaugurar o espaço dele, conseguir ver esse movimento, essa marca funcionando, para entender melhor como eu vou divulgar isso. Uhum. Eu vou fazer através de fotografia, se eu vou investir num vídeo, se eu vou mesclar com mockups, porque talvez alguma coisa saiu errada, isso pode acontecer, né? Total. E, Aconteceu e eu, comigo agora, recentemente. e pode acontecer, e eu acho que a gente pode corrigir isso, né? Se a gente quer mostrar a nossa visão do projeto, a gente pode também, com certeza, aproveitar bons mockups para apresentar o que a gente imaginou para o projeto, né? Para as pessoas entenderem também a nossa visão dentro daquele projeto. Então, essa organização, essa paciência,
Esse olhar mais estratégico do teu próprio trabalho, eu acho muito importante. Eu acho que isso faz total diferença na hora de publicar hoje. Por isso que hoje eu nem estou publicando tanto, porque eu paro mais para observar e pensar mais em como eu vou publicar, né? Uhum. Eu tenho projetos do ano retrasado que eu não publiquei ainda, mas são bons cases. Mas eu estou esperando o momento certo de ir lá, tirar foto, porque eu sei que daí o projeto está 100% redondo, né? E é um projeto que, mesmo de 2 anos atrás, ele funciona muito bem. Eu sei que ele vai me trazer excelentes, excelentes clientes, ele vai me trazer excelentes resultados. Então eu vou preparar ele com o maior carinho possível. Putz, total, cara. Matou a pau, assim, velho. E, cara, deixa eu pegar aqui uma pergunta que a gente acabei, eu acho que pulando um pouco, mas, tipo assim, a gente falou bastante sobre a Octo, né? Mas queria te perguntar qual foi o case que virou a chave para ti. Se foi a Octo, se tem algum outro projeto que, putz, publiquei esse e parece que as coisas começaram a andar a partir desse case, assim, saca? Eu vou chover no molhado, mas com certeza eu acho que nesse sentido foi o Octo, né? Por tudo que eu compartilhei aqui, porque ele foi um case que eu utilizei realmente para fazer uma transição, né, Uhum. de posicionamento de mercado. Então, ele foi a minha virada de chave, mas com certeza também existem outros projetos, tem projetos que eu não publiquei ainda, que, que eu senti, assim, o quanto eu fui maduro, quanto eu amadureci, assim, nos últimos anos, em várias decisões, da forma como eu consegui conduzir o projeto, né? Da forma como eu apresentei o projeto no mercado. Então, eu acredito, né? Parece que é meio óbvio, mas eu acho que com o tempo, a cada novo projeto que vai surgindo e projeto que tu vai desenvolvendo e colocando no mercado, tu vai acaba enxergando ali que sempre é uma girada de chave constante, né? Tu faz um projeto hoje que tu acredita que ficou muito bom, e aí chega mais uma oportunidade, mais um projeto, e tu quer deixar aquilo ali melhor ainda, tu quer apresentar ele melhor, de uma forma melhor ainda. Então acaba virando mais uma chave, né? Total. Talvez não vai ser a chave que vai virar para o mercado, talvez as pessoas não vão perceber isso, mas internamente, no teu profissional, no teu desenvolvimento profissional, ele está virando outra chave, né? Ele está te trazendo ali mais segurança, mais responsabilidade, tá te deixando mais maduro e tá te ajudando a se desenvolver, assim, a se tornar esse profissional que as pessoas estão buscando no mercado. É, cara, tem muita coisa que são desafios internos que a gente tem, né? Por exemplo, eu vou te compartilhar um desafio interno meu, assim. Eu sinto muita necessidade de colocar mais vídeo nos meus cases, saca? Só que é uma parada que às vezes estoura muito meu orçamento. Mas puxa, eu tenho muita vontade, cara. Então, tipo, por exemplo, hoje o que eu consigo fazer são os motions, né? Mas eu queria, tipo, produzir vídeos mesmo, assim, saca? Tipo, videocase, mostrar o processo, porque muitas vezes, poxa, fiz fotos legais, fiz uma produção fotográfica, mas ontem, cara, de ontem para hoje a gente sentiu falta, assim, tava conversando eu e o Matheus Aquino, né, que é o meu parceiro aqui em Belém, de fotografia, e a gente disse, poxa, cara, ia ser muito bacana se a gente tivesse gravado o processo, né? Tipo, pô, gravar o processo de, poxa, como a gente pensou essas fotos? Existiu um mood board, existiu um processo intencional nisso, né? Tipo, escolhemos um fundo, a gente escolheu as folhas que iam compor aquele cenário. Tipo, literalmente, né? A gente foi na rua, pegou umas folhas de palmeira e montou um cenário. Como foi que a gente... Por que que essa foto saiu desse jeito? Existe um porquê. Só que, às vezes, é difícil de externar. Eu poderia escrever um texto, mas aí o case ficaria cansativo, chato. Aí, mas, poxa, eu sinto muita falta de um vídeo aqui, por exemplo, saca? Um vídeo para mostrar de forma, nem que seja com highlights, assim, tipo, poxa, existiu um moodboard, existiu uma conversa interna, e existiu um momento em que a gente foi atrás desses elementos, momento de montagem, clique, resultado final, saca? Aí, poxa, cara, é um desafio interno meu, que eu acredito que faria toda a diferença em relação aos cases. Eu, por exemplo, estou fazendo um caminho um pouco oposto. Até falei isso para outras pessoas. Eu já estou há 3 anos trabalhando no meu nome, Léo, né? Mas hoje em dia, quando eu publico os projetos, eu penso que botar o meu nome à frente, meio que eu estou excluindo os colegas que fizeram parte disso. Porque, ultimamente, tipo, praticamente todos os cases têm ali um fotógrafo, tem um outro designer, tem um ilustrador.
Aí eu acho que o nome Léo não abrange todas essas pessoas. Aí eu estou trabalhando um outro nome. Tá ali passando pelos processos de NPI, né? Vamos ver se Se der aparece. certo. Ainda tem isso, né, cara? Puxa, eu tô com uns 3, 4 projetos empacados no NPI. Que, tipo assim, o projeto tá aprovado, às vezes até o cliente ansioso já colocou o material para rodar, mas não sai um registro em NPI. Cara, tem um case que eu tô doido para publicar, que é um centro médico, cara. Sinalização interna, tipo um projetão, assim, grandão, tá lá, em NPI. Tem outro que é uma startup também financeira, né? Também tá na NPI, disseram que iam lançar agora em setembro, eu tô aqui agoniado esperando para publicar. Mas é isso, cara, eu acho que tem muito desse desafio interno, né? De ter essa paciência, foi algo que a Pri também falou bastante, assim, do processo dela, de que eu acho que com o tempo a gente para, assim, um pouco com essa questão de querer provar algo para alguém, sabe? Eu acho que no começo a gente ainda tá muito querendo provar algo para as pessoas ou para si mesmo. É E a questão da não é autoconfiança, mas a gente às vezes é inseguro, né, sim, total. com o nosso trabalho, né? A gente E, precisa e de um selo, precisa de alguma coisa para uma satisfação própria, que, putz, às vezes faz a gente errar muito o alvo, cara. muito, Saca? muito, muito. Tipo assim, eu vejo muita gente que chega assim, pô, Léo, eu peguei, analisei tal case ali do Behance para ver como funcionava, a galera que ganha selo, eu tentei reproduzir aqui e não ganhei o selo. Puxa, mas será que isso faz sentido pro teu projeto? Será que, de fato, o selo é algo que, tipo assim, vai hoje fazer toda a diferença? Ó, eu vou falar aqui uma verdade, cara. Selo traz cliente? Traz, cara, mas não é aquela ilusão que talvez traga pro designer de que ganhei um selo e todo mês vai ter projeto. Ganhei um Exato. selo e, tipo assim, o mundo virou. Tô recebendo centenas de pedidos de orçamento por semana, por mês. Não é assim. A gente sabe que, tipo, pô, ganha um selo, chega uns dez pedidos de orçamento e tu tem que fazer aquele filtro para ver se realmente vale a pena. Quando tu fecha um, pô, já é um lucro bacana, que é Perfeito. um cliente qualificado, que chegou, normalmente os que vêm pelo Vinci são mais qualificados, já estão ali atrás de uma demanda, mas olha como a gente às vezes está olhando para o lugar errado, né, cara? A gente às vezes procura no case uma autoafirmação mais do que uma estratégia de empresa, saca? Exato. Essa foi com certeza uma virada de chave para mim, sabe? Quando eu consegui passar da, da minha insegurança para um profissional mais seguro do que eu estava fazendo, mais confiante do que eu estava fazendo, e entender, porque aí eu agradeço muito a publicidade, né? O quanto ela me ajuda a ter essa visão mais estratégica de comunicação, Uhum. entender, ok, é aqui que eu preciso colocar a minha energia de comunicação. Eu falo muito isso nas minhas mentorias que eu faço para designers. Muda o foco da tua comunicação. A tua conversa está sendo diretamente para outros designers. E o designer não é o teu foco, ele não é a pessoa que vai te contratar, não é a pessoa que vai comprar o teu trabalho, ele não vai querer um projeto contigo. O teu próximo cliente é um empresário, ele quer falar sobre negócios, ele quer entender Como como esse tu pensa. impacto caixa? Exato, como Primeira impacta. pergunta. Exatamente, ele quer uma solução de um problema, ele quer entender como é o teu raciocínio para resolver esses problemas, como criativamente tu tá resolvendo, com certeza isso também conta muito, mas ele quer perceber que aquele problema que tu solucionou para o teu cliente é um problema muito parecido com o que ele tem. Ele precisa enxergar isso. E isso passa da barreira visual, sabe? Porque às vezes o cliente, ele tá satisfeito com um design que a gente considera ruim, Uhum. sabe? Ele, para ele já tá bom, mas ele quer entender se aquilo ali resolve o problema dele, se ele vai ganhar dinheiro com isso, se ele vai conseguir vender o produto ou o serviço dele que ele tá colocando no mercado. Então, essa virada de chave para mim, eu fico muito feliz que eu fiz ela muito cedo, porque isso mudou totalmente a minha carreira, mudou totalmente o tipo de cliente que chega até mim para conversar comigo, né? Hoje, 80% dos meus clientes eu sinto que são clientes mais maduros. Eu consigo ter uma conversa sobre design com eles, sobre negócio, e eles valorizam muito o meu trabalho. Eles respeitam o meu trabalho, né? Claro que eu ainda tenho clientes que não são maduros, que eles estão atrás de um logotipo, eles ainda não entendem muito do projeto, e isso nunca.
nunca vai deixar de ter clientes assim, né? A Uhum, gente tem que, às vezes, fazer esse papel de educar, de mostrar para esse cliente como funciona o nosso trabalho. Mas com certeza foi uma virada de chave, essa questão de saber se comunicar para as pessoas certas, né? O nosso case ele tem que ser direcionado para as pessoas certas. No Behance, ok, no Behance a gente pode ter uma estratégia a mais para ganhar um destaque, para uma curadoria do próprio Behance, mas daí a gente tem que ter muito claro, talvez, que o nosso objetivo ali sim é ganhar um reconhecimento, mas se o teu objetivo é conquistar novos projetos, novos clientes, eu acho que o discurso, o diálogo, a conversa, o storytelling do projeto tem que ser diferente também. E aí uhum. talvez tu não vai ganhar selos, mas tu vai ganhar dinheiro, tu vai fechar projetos, tu vai ganhar clientes, as pessoas vão entender melhor o teu trabalho, tu vai se posicionar no mercado e, na minha opinião, isso tem muito mais força que um selo, né? Total. Porque muitas vezes a gente entra numa pira de que o selo vai mudar tudo, mas é aquilo, né? Puxa, trago de volta. Gente, realidade. Max pode falar, eu posso falar. Cara, não esse. Não sei o que as pessoas pensam. Eu acho que o que eu pensava antes de ganhar os selos é que, sei lá, cara, eu ia ter pedidos gringos, assim, a trabalhar para Apple, para o Google, fazer uns projetos assim. Não sei o que vinha na minha cabeça, assim, saca? Mas é tipo Olha, assim, vou slow down, aproveitar, assim, saca? é, vou aproveitar então para te contar a tua dúvida que tu falou no começo, Max. Eu quero saber por que que tu tirou os projetos do Behance. E também por que que eu não tô postando lá tão diretamente, né? Então, acho que isso vai ajudar a galera a entender também um pouco a minha relação com o selo e o Behance. Por que que eu tirei muita coisa de lá? Primeiro, pro meu posicionamento. Acho que tinha projetos lá dentro que não me ajudavam a Representava construir, mais, né? não ajudavam mais eu construir o que eu gostaria daqui para frente. Segundo ponto, por que que eu parei de publicar lá? Quando eu ganhei o meu primeiro selo com o Octo, choveu clientes. E o que que eu percebi? Que eu não estava preparado para receber essas pessoas. Eu não estava preparado para atender essas pessoas. E isso me frustrou bastante, assim, eu fiquei bastante decepcionado comigo mesmo. Eu pensei, não, mas o erro não é meu, é só um preparo. Eu não esperei ganhar esse selo assim tão de repente, né? E eu não Uhum. imaginava que isso abria tantas oportunidades. O erro talvez é porque eu recebi essas oportunidades no momento errado, assim, eu tinha os projetos para conduzir. Então, aonde eu quero chegar, assim, né, para quem tá escutando e tá passando talvez por esse desejo de ter selo. Eu acho que tu tem que ganhar um selo, tu tem que ter um objetivo já muito claro do que tu vai fazer com ele, né? E tu tem que estar muito preparado para essas oportunidades que possam estar chegando. É um outro jogo tu atender pessoas internacionais. É um outro game, assim, tu atender Total. projetos de 10, 15, 20 mil reais. Tu tem que ter uma puta responsabilidade. Então hoje eu não estou postando dentro do Behance hoje, porque eu ainda estou me estruturando para poder receber essas propostas e fechar com elas, né? Perfeito. Poder responder um contato ali, tendo a certeza que eu vou conseguir receber da melhor forma possível, encaixar na minha agenda da melhor forma possível e fazer um puta case com isso e aí sim ir me desenvolvendo. E hoje eu não tô preparado para isso. Eu não tenho medo nenhum de dizer isso, porque eu trabalho sozinho, eu preciso começar a pensar em como eu posso incluir outras pessoas no meu trabalho junto comigo, porque hoje tudo é digital. Como eu posso ensinar a minha metodologia para essas pessoas, para elas conseguirem entender como Andar junto funciona. contigo, né? Exatamente, para elas conseguirem entender o meu raciocínio também. Eu preciso entender se o cara, o gringo lá de Barcelona, ele tá interessado em fazer essa metodologia comigo, ou eu vou ter que Uhum. adaptar para essas situações que essa oportunidade internacional está me dando. Faz sentido para mim essa adaptação? Então, são diversos questionamentos que vão chegando até mim que eu penso assim, opa, peraí, eu não vou mais publicar, porque senão vai chegar cada vez mais oportunidades e eu vou ficar cada vez mais decepcionado, porque eu não tô Puxa. aceitando elas, né? E eu não tô, graças a Deus, eu não tô precisando desse trabalho agora. Eu tenho clientes aqui no Brasil que me deixam muito feliz financeiramente e realizado profissionalmente e pessoalmente. Então, eu não tenho paciência para esperar para esses momentos que vão ser diferentes, né? Então, eu quero chegar nesse ponto. A gente, como designer, a gente precisa também ser um estrategista de negócio,
pensar Total. nosso trabalho como negócio, e o nosso negócio precisa ter objetivos. Entender que alcançar esses objetivos tem que ter um porquê, saber como alcançar eles, para não apenas chegar nesse momento de conseguir um projeto internacional e fazer de qualquer jeito, sabe? Talvez vai ser o único projeto que tu vai fazer na tua vida internacional, só para dizer que fez, porque ele não Uhum. vai dar certo. Talvez ele não vai dar certo e os próximos vão dar sempre errado, tu vai se decepcionar, E vai vai desistir. e vai Porque não desistir. estava preparado. Só isso. Exato, exato. Não estava preparado para esse momento. Não tinha um objetivo muito claro. Total, cara. Então, esses são os dois motivos hoje que me levam a segurar um pouquinho mais o Behance por enquanto. Cara, muito bom. Uma das coisas que mudou muito em relação a essa questão dos selos foi quando eu comecei a trazer pessoas dentro do meu processo. Que tipo, eu disse, bom, eu tenho duas opções aqui. Ou eu dou conta disso sozinho, eu vou pirar. Tentei. Comecei a ficar maluco, né? Porque, poxa, tenho família, tenho filho, e aí o tempo das coisas é mais complexo, né? Tem também outros compromissos, projetos paralelos. Tem o Portfólio Pro. Eu disse, cara, não dou conta. Como é que eu posso fazer, então, para suprir essa demanda? Primeiro, eu passei por um período de frustração, de fazer escolhas, tipo, ruins, porque tu não sabe quem é que está disposto a pagar teu preço. Então, tipo assim, eu comecei a enviar as propostas, aí eu comecei a ficar com medo e a baixar os preços, saca? E aí fechava. Só que aí, nessa, tinha um cliente lá na frente que estava disposto a pagar 10, pagar 15, só que eu já ocupei minha agenda com 16. Aí eu comecei a ficar muito frustrado e ter todo esse processo. Aí que eu comecei a pensar, então, como empresa. E eu criei um processo de vendas. Então, antes de enviar uma proposta, eu tenho um momento de qualificação para identificar se esse cliente faz sentido eu enviar uma proposta para eles ou eu vou perder tempo. Então, depois da qualificação, a gente tem uma outra conversa, onde eu, de fato, envio a proposta, faço um pitch, né? E depois que eu termino todo esse processo de venda, desde o do pitch de orçamento no site até, de fato, a gente assinar um contrato, eu comecei a pensar também como eu poderia organizar os meus processos, uma metodologia, um passo a passo, para que outras pessoas pudessem tocar. E eu pudesse ficar ali só como a mente criativa ali por trás, só gerenciando isso. E, cara, essa é uma das coisas que o designer que quer crescer precisa começar a se despertar também. Tipo, poxa, cara, você precisa pensar como empresário. E toda empresa que dá certo, ela tem processos bem desenhados. Um livro que me indicaram e que, assim, virou muito a chave para mim nesse sentido é o Mito do Empreendedor, do Não, Mark não li ainda. Zuckerberg. Cara, foi um soco no meu estômago, assim, saca? Ele dizer, cara, se tu quer crescer, precisa organizar processos, precisa entender processo. Tu é o designer ou tu é o dono do negócio? Dá para ser os dois? Dá, mas não é o adequado. E aí ele tem três linhas ali que ele chama de a empresa bebê, que é quando o dono da empresa ele é o especialista naquilo. Aí tem a empresa adolescente, que é tipo assim, ele não quer mais fazer isso e começa a terceirizar, mas ao invés dele, tipo, delegar, ele delarga. É tipo assim, joga para o ilustrador um briefing, quando chega próximo da deadline ele vai cobrar. E aí, cadê a ilustra? Não, ele delargou, ele não estava ali gerenciando o processo da ilustração, não estava gerenciando o processo da construção do motion, da fotografia. Por exemplo, ontem eu fui fazer fotografia de produto. Cara, eu não dei, quer dizer, na verdade eu dei um cliquezinho assim, só fazer graça, né? Mas, tipo assim, eu não estava ali fotografando. Então, por que que eu estava lá? Porque apesar de eu ter delegado a tarefa, eu estava ali gerenciando o que estava sendo feito. Perfeito, Entende? perfeito. Então, você acaba tomando um papel do gestor e conseguindo acrescentar pessoas nesse teu processo e levar a tua empresa para um lugar de o que o livro chama de uma empresa adulta, né? Onde ela consegue funcionar sem ti, se fosse necessário. Ainda funciona todas as vezes? Quem dera. Eu acho que eu ainda estou ali na fase da infância, passando para a adolescência, assim. Mas, cara, desenhar processos, pensar nisso é uma coisa maravilhosa, porque chega um pedido gringo, eu já atendi alguns gringos aqui, cada lugar tem uma especificidade, eles vão te pedir documentos diferentes, vão te pedir formas diferentes de pagamento, que tu nunca vai ouvir falar, tu aceita tal coisa, o que é isso? Aí tu vai procurar, não, então se prepara antes, né? Eu não falo inglês, eu tive maior dificuldade com isso, então eu tive que contratar tradutor, e eu, puxa, e aí, como é que eu gerencio meu tempo para começar a fazer o inglês de verdade? Nossa, enfim,
Então, É tipo, cara, muito. eu super entendo o que você tá falando em relação a isso, a se preparar, cara. Mas eu vou te fazer uma pergunta para puxar de volta pro portfólio, Tá, com certeza. que é o seguinte: como hoje tu organiza assim a estrutura, teus cases, tipo, poxa, vem primeiro uma capa, o que que vai no texto depois, qual é a sequência ali que você pensa para que um case consiga transmitir aquilo que tu gostaria. Se quiser, É, inclusive, abrir um case ilustrando. hoje eu não tenho nenhum, além do portfólio ali que tem no meu Behance, né? Que é, por enquanto, é o do Octo, e tem um logofólio ali dentro, né? Com alguns logotipos que eu fiz, que eu até quero tirar, na verdade, para fazer algo novo, colocar outros logotipos que eu fiz em formato de logofólio, manter esse formato, mas atualizar um pouquinho, porque aquele aspecto visual, ele é antigo, eu já amadureci bastante, não uso mais aquela expressão visual ali para minha identidade visual. Total. Então, do Octo, por exemplo, é um exemplo de formato de portfólio que eu gosto muito de utilizar, que é ter uma capa ali de início, acho que para que represente um pouco do projeto, já que já dá uma direção criativa do projeto, né? As pessoas conseguem entender do que se trata aquele projeto, e depois iniciando um storytelling, né? Contando um pouco mais sobre o negócio da marca em si, do que ele se trata. Ali, até no Octo, eu falo um pouco também do posicionamento que foi desenvolvido para o projeto e como isso direcionou também o processo criativo durante o trabalho, né? É um projeto que eu fiz totalmente sozinho, desde a parte de estratégia, de posicionamento, do naming, da expressão visual. E depois, eu gosto de ir desenvolvendo esse storytelling ali como do Octo, por exemplo, com alguns pontos de contato que eu acho importante mostrar que eu tive um cuidado, né? Que foi responsabilidade minha planejar ele, pensar nele e desenvolver junto com o cliente esse desdobramento dos materiais. No caso do Octo, ele não tem tanta identidade visual, ele é muito Uhum. simples, mas a identidade visual, a expressão visual dele está nos detalhes além do material gráfico, né? As decisões pela madeira, por essa cozinha Texturas. artesanal, textura, tudo foi decisões que a gente tomou nessa parte estratégica da identidade visual. Então, esses rachis de madeira personalizada, a gente foi atrás de fornecedor específico. Aquela madeira que aparece ali antes no outro slide, a gente também encontrou um fornecedor específico. Então, essa madeira não foi comprada pronta. Nessa textura mais escura, com essas manchas da própria madeira, tudo isso a gente decidiu o que mais se conversava com essa atmosfera que a gente queria construir no projeto, né? Uhum. Então, foram decisões que são de expressão visual. Eu considero, pelo menos, uma expressão visual que é muito importante dentro de um restaurante, né? A escolha de uma louça, da cor, da textura, da disposição que a gente vai ter no dentro do espaço. Então, tu vai notar que eu mostro muito antes, eu mostro alguns pontos de contato do que mostrar realmente a marca, né? De Que daí já fato, né? que é uma parte um pouco mais técnica. Eu gosto de deixar isso para o meio do projeto. Porque primeiro eu gosto de surpreender e prender a atenção do cliente. Acho que a gente tem que ter uma estratégia de storytelling. A gente mostra imagens que são muito mais sentimentais, trazem muito mais sentimentos ali, para prender a atenção, para depois ir para uma parte técnica que eu considero chata. Por Uhum. mais que eu goste, é uma parte chata, o cliente não gosta disso. Então, deixa ali alguns slides para isso, é o que eu indico muito, acho que numa apresentação de portfólio, não insista tanto assim na parte técnica, sabe? Mostre mais como na prática isso funcionou. E então, logo depois dessa parte, eu já apresento outros materiais, né, do Octo. E nesse caso, que teve um direcionamento fotográfico, eu achei importante incluir também essa parte estratégica visual das fotos, Ah, né? legal, né? Que aí eu abri uma sessão nova, né, uma sessão entre aspas, contando um pouco sobre o que que é isso, para não somente soltar essas fotos, né, dentro do projeto, mas as pessoas entenderem qual é a intenção dessas fotos aparecer dentro desse case, né? Porque elas foram pensadas dessa forma, foi criado presets específicos para esse projeto, que fossem mais frios, que deixasse as cores mais quentes terem o foco total no produto, né? No sushi, no salmão, nos drinks. Então foi um direcionamento bem dramático, isso é bem intencional, né? Inspirado em frames de filme mesmo, assim. Então, cores mais escuras, né? O contraste é muito mais
pro lado do fade, para ficar esse suave, assim, do frame. Então, tudo isso foi intencional e eu fico muito orgulhoso porque até hoje o cliente, ele Manteve, contrata, né, cara? ele manteve, ele mantém e ele contrata fotógrafos e segue sempre essa direção, sabe? Ele Puxa, não é, demais, cara. não é aquele cliente que enjoou disso e pensa, vamos fazer diferente porque eu tô enjoado. Não, ele entendeu que a atmosfera da marca dele é essa, né? E ele vai seguir isso agora eu espero, para muitos anos, né? Então aqui eu já mostro um pouquinho mais de sinalização interna, né? Mostrando até que é do próprio desdobramento do logo, essas linhas, essas curvas, né? Que a gente conseguiu solucionar os banheiros. Mostrei também um pouco do ambiente, porque isso a arquitetura também foi importante para o projeto, né? E a arquiteta responsável, ela aparece nessa foto, ela cuidou de todos os detalhes conforme a gente estava imaginando para a marca, né? Uma atmosfera mais intimista, então as iluminações são bem focais, iluminação bem baixa, né? O ambiente é mais escuro. Então tudo isso também teve como a estratégia da marca direcionou também essas decisões. Olha Puxa. só, inclusive eu tenho que mudar ali meu usuário, hein? Eu tô tanto tempo sem entrar no Behance que eu não, olha só, eu não percebo que o meu usuário tá É, errado ali na mas, assinatura. ó, quando eu clico, acho que vai pro link certo, ó. Não, ele não vai, eu acho. Uau, não Não, vai. não, não vai, não Caramba, vai. velho. É, eu tenho que mudar, viu? As pessoas nem devem estar me encontrando. Mas normalmente assim, ó, se eu fosse hoje postar um case, eu ia postar dessa forma também, tá? Não mudaria essa estrutura de storytelling, de contar em forma de texto um pouco do projeto, os objetivos que ele teve, e como tu encontrou, né? Como tu solucionou esses objetivos que o cliente tinha dentro do projeto, e desdobrar principalmente pontos de contato que contextualizem muito bem o projeto. Eu acho que um grande erro dos designers, quando eles vão pensar no desdobramento do case, eles tentam deixar o mais bonito possível e às vezes eles utilizam até mockups que não fazem parte do contexto visual do Uhum, cliente ou daquele projeto. total. E eu sei que é um tesão usar assim aquele mockup bonito, sabe? Mockup que todo mundo tá usando, tem mockups que são sensacionais, mas, cara, eu já perdi um pouco, assim, essa vontade. Às vezes eu sacrifico um pouquinho a qualidade de uma aplicação, porque eu sei que ela faz mais sentido para o meu cliente ele enxergar a marca dele aplicada, numa fachada urbana que não tá tão bonita, mas a marca dele é urbana, a marca dele vai estar nesse contexto, né? Do que eu selecionar uma fachada no meio de Paris, clássica, porque é um mockup bonito, E né? acontece Porque muito, cara. e acontece demais. Então, assim, para mim, portfólio, ele tem que contextualizar. O case tem que ter contexto. Contexto que a gente consiga compreender como o projeto foi pensado do início ao fim e como eles imaginaram a marca dentro do mercado, né? Para contextualizar ela realmente. Eu acho isso muito importante. Puxa, cara. É isso aí, velho. Sem, cara, sensacional, velho. Na verdade, eu acho que é a primeira vez que eu vi um case que mergulhou tão fundo assim nessa questão do ambiente. Assim, a gente já conversou com várias pessoas e a gente normalmente bate mais no ponto do case que está mais focado com o gráfico, com aquilo que o designer de fato está trabalhando. Esse aqui da Octo, ele mergulha bem fundo, como a gente conversou, né? Puxa, no ambiente, pensar a luz, a arquitetura, então, puxa, cara, incrível demais. E, Eu Max, eu acho tenho uma que, última pergunta para ti, cara. claro, claro. Se tu tivesse começando agora a pensar um primeiro portfólio, tivesse escutando um podcast como esse, para pegar as primeiras dicas, os primeiros direcionamentos, puxa, tô perdido, cara, não sei por onde começar, cai num podcast desse, que dica tu daria? Em relação a portfólio, A portfólio. Puxa, comecei, tem alguns cases, mas não estou tão uhum. satisfeito, curto o trabalho do Max, velho, mas eu não sei como criar um primeiro portfólio. Cara, eu acho que uma dica que eu ia gostar muito de ouvir nem todo case é portfólio divulgado. Eu acho que nem todo trabalho precisa ser divulgado. Vai ter projetos que tu vai fazer que vão te dar dinheiro, vão te dar experiência, mas que vai ficar um excelente resultado, mas que não vão te ajudar no teu posicionamento. Não vão ajudar tu a construir a percepção que tu quer no mercado. Fale mais sobre E isso. é,
Por exemplo, eu vou voltar num ponto que eu falei lá antes, aqui na nossa conversa, que é a questão de ter clareza nos nossos objetivos, né? Ah, às vezes às vezes nós como profissional, às vezes tem momentos que a gente se pega muito perdido, né? A gente repensa muito o nosso negócio, o nosso trabalho, e isso provavelmente é porque falta certas clarezas aonde a gente quer chegar como profissional. E que tipo de cliente a gente quer atender, com quem a gente quer conversar. Quando a gente começa a entender melhor o nosso posicionamento, pensar mais na gente, de como a gente quer ser percebido no mercado, definir muito bem o tipo de cliente que nós queremos trabalhar, a gente consegue entender de uma forma muito mais fácil qual é o tipo de trabalho que a gente pode divulgar. Trabalho que vai realmente para as redes, né? Para o nosso site, para o nosso portfólio, para o nosso Behance. E eu demorei um tempo para conseguir para conseguir notar isso, sabe? Por exemplo, quando a gente já está mais maduro, a gente já está trabalhando com clientes que estão mais maduros. E a gente fica triste quando chega um cliente que não valoriza o nosso trabalho, que a gente passa um orçamento e ele acaba compartilhando um feedback negativo, dizendo, poxa, tá muito caro. Eu não, só tudo isso por uma marca, não tô entendendo. E aí tu reclama, fica chateado, fica triste, vai pra internet, reclama também. E aí a gente vai lá e olha o nosso portfólio e pensa, é claro que ela não tá percebendo esse valor, porque eu ainda mantenho lá no meu portfólio um case antigo que foi feito por R$ 600, que eu Tem coloquei, cara de R$ 600. tem cara de R$ 600, não querendo desmerecer psicólogos, eu estou dando só um exemplo. Foi feito por um psicólogo que ele trabalha sozinho, ele não consegue fazer um investimento como uma média empresa, uma grande empresa, Como um centro médico, por exemplo. tipo um centro médico. E se eu continuo focando nesse tipo de portfólio, eu vou, infelizmente, conquistar clientes que são para esse segmento e que têm esses mesmos objetivos, porque é essa percepção que eu estou colocando no mercado. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando a gente tem mais clareza do nosso posicionamento e do cliente que nós estamos atendendo, a gente vai conseguir compreender que tem certos trabalhos que a gente conclui, que ficam bons, foram bem solucionados, mas a gente precisa analisar friamente se aquele projeto ele pode ir para o nosso portfólio. Ele contribui para o meu próximo passo, ele vai contribuir para eu conquistar os clientes que eu estou querendo agora, nesse momento, né? Os clientes que eu estou percebendo que eu quero mais atender. E aqui eu não estou falando de segmento, tá, pessoal? Não estou falando de, por exemplo, eu quero só atender arquitetos, eu vou só publicar projetos de arquitetura e engenharia, né? Porque eu quero conquistar arquitetos. Não, não é isso. É perfil mesmo de cliente. Eu quero atender Maturidade de empresários. empresa, né, cara? Exato, exato. Maturidade de empresa, pessoas que entendam um pouco mais de cultura de marca, pessoas que compreendam mais o valor do trabalho do Léo, o valor do trabalho do Max, o valor do trabalho do meu colega de design que trabalha com marca. Se eu quero começar a atender essas pessoas, eu preciso preparar cases que se comuniquem com essas pessoas. Se eu tivesse ouvido isso antes de alguém assim, né, de outros colegas que eu admiro, eu acho que eu teria encurtado bastante a minha Caminho, né, cara? jornada, o meu caminho, para valorizar mais o meu trabalho e não se emocionar de uma forma muito fácil com qualquer projeto que eu desenvolvia, com qualquer projeto que eu concluía, sabe? Porque às vezes a gente tem a sensação, eu tinha a sensação há muitos anos atrás, que parecia que eu precisava estar mostrando que eu sempre estou trabalhando, que eu sempre estou ali desenvolvendo e concluindo mais um projeto. E não é isso que faz um cliente fechar contigo, né? Eu já percebi que não é essa percepção que tu precisa passar para o teu Uhum. cliente, que tu tá atendendo 50 projetos por mês. Não, tu só precisa mostrar o projeto certo para ele. Precisa Total. mostrar o portfólio certo. No momento que tu mostra o case certo, é ali que rola a identificação. É ali que ele vai entender, é com o Max que eu quero trabalhar, é com o Léo que eu quero trabalhar. É isso que eu estou buscando para o meu negócio. E para isso tem que ter a escolha certa do portfólio. Puxa, cara, total. Acho que tu encerrou isso de uma forma incrível, porque quanto mais a gente conversa, uma das perguntas que mais chega assim para mim é: puxa, quantos cases eu preciso ter para ter um portfólio redondo? Cara, não é sobre a quantidade de cases, mas é sobre a excelência desses cases. Esses cases fazem sentido
no momento que você está vendo, tipo assim, porque também tem outro extremo, puxa, fiz um case, gastei a minha vida ali fazendo aquele case, montando imagens e tudo mais. Aí começa a chegar um nível de cliente que você também não consegue atender. Também é um problema, né? Então, tipo assim, é pensar em como é que o teu portfólio pode refletir o momento em que você quer, o próximo passo, não necessariamente o que você está vendo hoje, mas o próximo passo que você quer chegar com esse objetivo, né? Uma coisa que o Rafa fala muito, Rafa Iglesias, né? É Uhum, que portfólio é investimento, cara. com certeza. Portfólio é investimento. E eu acrescento, é um investimento passivo. Aquela grana que você deixa ali rendendo e vai te dando juros compostos. Um Exato. case, cara, é como se você tivesse investido ali. Por exemplo, paguei R$ 1.000 no ensaio fotográfico, gastei mais não sei quantos mil ali em vídeo, em motion graphics. Cara, pensa nisso como se você estivesse colocando isso dentro de um fundo de investimento, fundos imobiliários, em ações. Isso vai ficar te gerando lucro por muito tempo, né? A gente está vendo aqui o exemplo vivo aqui, né, Max? Com o case da Octo, que, puxa, tá rolando aí desde 2020 e ainda tá trazendo clientes qualificados para ti, né, cara? Engraçado. A internet como um todo tá ruim. Todas as operadoras. Não sei se aí tá acontecendo a mesma coisa, assim, mas eu sei que tá rolando, até Uber, às vezes, quando a gente tá pegando, cai sinal no meio da corrida, assim, algo que nunca aconteceu, cara. Ah, cara, é muito chato isso no meio de uma reunião, né? Puxa, e eu já passei por isso no projeto gringo. E não foi comigo, Ah, foi o tradutor. Eu dependia total dele, caiu a internet dele. Putz, fiquei na mão, foi tenso, foi tenso. putz, que Aí dor de eu, cabeça. puxa, mas é isso, cara. Faz parte da vida. Mas, Sim. Max, eu queria, cara, nesse momento final aí, abrir aí para você deixar os teus links, para quem quiser conhecer um pouco mais, te seguir nas redes sociais. Se quiser também, tem um espaço aí para tua mentoria, falar, fazer o teu jabá. Fica à vontade, queria abrir esse espaço aí para ti. Manda ver. Perfeito, cara. Bom, para quem então não me segue nas redes sociais, meu usuário no Instagram é MaxLVA. Do Behance também é esse usuário. Então podem acompanhar lá esses meus canais digitais que eu estou utilizando hoje. O meu site está em desenvolvimento ainda, eu quero concluir até o final do ano, deixar ele pronto. O Instagram, com certeza, é a rede social que eu mais utilizo hoje. Então, quem me acompanha lá vai conseguir daí entender um pouco mais meus bastidores, acompanhar os próximos projetos que eu estou preparando para publicar. Sobre a mentoria, as mentorias que eu fiz, a primeira turma que eu abri foi no começo do ano, desse ano, foi uma experiência fantástica. As pessoas já pediam para mim, porque elas tinham muita curiosidade de entender esse processo mais de workshops que eu faço com os clientes, né? As dinâmicas que eu faço com os clientes para desenvolver um diagnóstico de marca. Então foi uma experiência muito, muito, muito legal que eu abri algumas vagas, fiz elas individuais e agora, em outubro, eu quero abrir a segunda turma. E essa turma eu quero fazer ela coletiva. Eu quero fazer todo mundo junto para tirar as dúvidas em conjunto. Sempre vão ser encontros ao vivo. Então, eu estou muito, muito, muito empolgado de abrir essa segunda turma. Estou preparando um conteúdo muito rico. Tenho certeza que vai ajudar bastante para quem quer trabalhar mais a estratégia dos seus projetos, né? Agregar esse trabalho já num projeto visual para quem já é designer e aumentar seu ticket, que é o desejo de todos, né? A gente sempre quer ser valorizado. Então, para quem tem interesse em entrar nesse universo, eu tenho certeza que eu vou poder contribuir bastante. E aproveitar novamente, né, Léo, para te agradecer esse convite. Cara, eu acompanho teu trabalho, sou fã do teu trabalho, adoro quando trabalha com o Rafa também, sou fã de vocês dois. Gosto o quanto tu se dedica do teu trabalho, assim, a forma como tu apresenta ele. É uma inspiração para mim. E fico muito, muito, muito lisonjeado de ter recebido o convite e poder trocar aqui contigo essa tarde, tirar essa tarde para conversar. Cara, obrigado demais, velho. A gente bateu na trave, mas entrou, cara. Eu tô muito feliz também por esse tempo que a gente teve aí junto, cara. E mais uma vez te agradecer. Pessoal, obrigado também que acompanhou até aqui. Fique à vontade para entrar em contato com a gente, tanto eu quanto o Max, com certeza, pessoas super acessíveis, você pode mandar direct, fica à vontade. Que, cara, design não tem dessa, a gente se ajuda, a gente vai caminhando junto e a gente tá todo mundo atrás do mesmo objetivo. Beleza, galera? Então, um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio.
Valeu. Feito, pessoal. Valeu. Max. Se você está ouvindo esse episódio até agora, nesse final, queria te fazer um convite para conhecer também o Portfólio Pro, que é o nosso curso onde a gente foca 100% no assunto de portfólio, onde nós abordamos vários temas relacionados a isso, desde a construção de narrativos, storytelling, fotografias, enfim, montagem de mockups, manipulações de imagem, tudo que você precisa saber para ter um portfólio realmente matador. Então, se você tem interesse nesse assunto, clica no link aqui abaixo, ou então se você está ouvindo aqui no Spotify, dá uma olhada ali na descrição que tem ali o acesso para você, beleza? Então, até o próximo episódio.